Bom dia, hoje temos aulas de português e geografia. Hoje a atividade vai ser do livro de geografia, tá? Esse livrinho aqui, ó. Você vai pegar lá na página 11 até a página 12, tá? A gente vai começar a fazer a leitura. O nome do nosso texto é Os Elementos da Paisagem. As paisagens são compostas de diferentes elementos e todos eles podem ser percebidos por nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos, né? Que é a visão, que são os nossos olhos, a audição, que são nossos ouvidos, o paladar, que é a nossa língua, o tato, que é a nossa pele, as nossas mãos, e o olfato, que é o nosso nariz. Através dos nossos sentidos, nós podemos sentir as paisagens, né? Os elementos naturais Quando eu falo em elementos naturais, estou falando da natureza, tá? Estou falando de plantas, árvores. São os que existem sem que o ser humano os tenha construído ou modificado. Então, quando eu falo em elementos naturais, eu não vou ter nenhuma ação do homem para interferir, né, nesse processo. Por exemplo, as nuvens, as montanhas, o sol, o mar, as florestas, os rios, tá? São elementos naturais. Agora a gente vai falar sobre elementos humanizados. Os elementos humanizados ou culturais são aqueles criados ou modificados pelo ser humano por meio do trabalho, como ruas, construções, pontes e túneis. Então, quando eu vou falar em elementos humanizados ou culturais, são aqueles que o homem fez, tá? Que ele construiu. Os elementos naturais humanizados são elementos naturais, mas sua organização e distribuição na paisagem foram determinadas pelos seres humanos. Por exemplo, na fotografia abaixo, as plantas formando um jardim. Então, aqui eu posso dizer que são elementos naturais humanizados, porque o homem plantou essas plantas e organizou elas, tá? A interação entre esses elementos forma diferentes paisagens. Observe a fotografia a seguir. Quais elementos se destacam nesta paisagem? Aqui nós vimos 3 tipos de elementos. Elementos naturais são aqueles da própria natureza mesmo, que o homem não teve nenhuma interferência. Quando eu falo o segundo, elementos humanizados, é quando o homem ele foi lá e modificou e criou, tá? Ele criou alguma coisa. Os elementos naturais humanizados, aqui eu vou ter a junção dos dois, elementos naturais humanizados juntos. Então, é quando o homem ele planta, né? Ele organiza a natureza, tá? Aqui na imagem, aqui nessa primeira aqui que aparece, ó, elementos humanizados. Aqui temos uma casa. Isso daqui foi a natureza que ele criou ou foi o homem que criou isso aqui? Foi o homem, né? Ele foi lá e construiu. Então, por isso que ele é elementos humanizados. Aqui, ó, humanizados, quer dizer humanos, criado pelo homem. Aqui no segundo desenho aqui, elementos naturais humanizados, tá? Então, o homem fez aqui. Temos o quê? Temos plantas, né? Mas essas plantas elas foram organizadas pelo homem. O homem plantou organizando ela. Então, vou chamar de elementos naturais humanizados. É a junção dos dois. É a natureza com a ação do homem. E aqui desse outro lado, nós temos uma florestazinha, né? Que são elementos naturais. Aqui não teve interferência do homem. Então, ele vai ser só elementos naturais. Vamos para a atividade. Aqui na nossa atividade, tá? Na questão número 1. Observe as imagens a seguir. Em qual delas predominam elementos
naturais e em qual predominam elementos humanizados. Aqui nós temos duas imagens. Nessa primeira, esse desenho dessa primeira, ele é o elemento humanizado ou é o elemento natural? Aí você vai dizer, tá? Você vai escrever bem aqui. O homem, ele teve alguma interferência? Quando eu falo que o homem tem interferência na natureza, estou falando de elementos humanizados, tá? Se eu vejo que o homem não teve interferência, que é a natureza que construiu isso daqui, eu estou falando de elementos naturais. E aqui, na segunda imagem, nós temos elementos naturais ou elementos humanizados. Aí você vai escrever aqui. Tá? Na verdade que você vai ver a predominância, tá? Tem mais elementos naturais nessa imagem ou humanizados? E aqui, qual é que predomina mais? Elementos naturais ou elementos humanizados? Na segunda questão, coloque sobre a primeira imagem acima uma folha de papel. Então, você vai pegar uma folha de papel e pôr em cima da imagem, tá? Transparente. Esse papel tem que ser transparente, tá? E escolha cores para pintar os elementos. Que cores você usou e por quê? Então, você vai colocar uma folha de papel em cima dessa imagem, que dê para você ver a imagem abaixo, tá? E vai pintar ela. E você vai escolher as cores e vai ter que dizer, tá? Quais cores você usou e por que você escolheu essas cores para você utilizar no seu desenho. Bom trabalho!